Fala galerinha, tudo bem? Então, meu nome é Júnior, professor de matemática, continuando aqui com vocês, equação do primeiro grau, tá certo? Preste atenção, vem aqui comigo no slide para eu mostrar para vocês o tanto que isso aqui é muito simples. Galerinha, a equação do primeiro grau, ela possui esse formato aqui, ó. Ax mais b igual a zero. Então ela vai ter esse formatinho aqui, a minha equação do primeiro grau, tá bom? Agora preste bastante atenção nisso aqui, vem aqui comigo que eu vou te explanar um negócio muito legal aqui. Ela tem esse formato, ax mais b igual a zero. Só que o A e o B pertencem a todos os reais, lembra da nossa linha de reais lá? Todos os reais, ou seja, qualquer número pode aparecer ali, porém o A, ele tem que ser diferente de zero, tá certo? Vem aqui comigo no slide para vocês poderem entender. Olha aqui alguns exemplos que eu vou passar para vocês, tá bom? Então, eu tenho ax mais b igual a zero, onde aquele x ali é uma incógnita, então é uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Olha lá, x mais 1 igual a zero, é a equação do primeiro grau? Sim. A é o 1 e o B é igual a 1. Uai, professor, o A é igual a 1, mas não tem nada. Exatamente. Agora presta bastante atenção nesse aqui. Quantos X você está vendo aqui? 1. Então eu não preciso representar aquele umzinho ali, tá certo? Então toda vez que só tiver uma letra é 1, o valor vai ser 1 do meu coeficiente, tá bom? Lembrando que eu chamo isso aqui de coeficiente, tá certo, galerinha? Então, continuando a nossa aula aqui, o que acontece? Olha lá, eu tenho 2x menos 6. Quem que é o A nesse caso? O A é o 2. Quem que é o B? O menos 6. Um detalhe muito importante aqui na equação, que o sinal... Agora vem aqui em mim, vem em mim. Olha a dica. O sinal que está à esquerda do meu número, ele acompanha ele, tá certo? Vamos lá no slide para você ver. Olha o 6 aqui. Quem que é o sinal que está à sua esquerda aqui? Menos, então ele vai junto. Quem que é o sinal que está no 2 ali? Galerinha, aqui comigo agora, presta atenção. Quando não tem nada, não tem um sinal de menos, é mais. Eu só tenho mais e menos. Então se não tem o sinal de menos, ele com certeza ele é positivo, tá certo? Ele vai ser mais. Então vai lá no slide de novo para vocês entenderem. Olha o número 1 lá. Quem que é o sinal que está à esquerda? É o mais, então ele é positivo. Preciso representar? Não preciso representar. Eu só represento o negativo, tá certo? Outro exemplo, menos x mais 10 igual a zero. É uma equação do primeiro grau? Sim, é uma equação do primeiro grau. Onde o A é quem? Menos 1 e o B é o 10 positivo. Galerinha, então esse é o início de tudo. Essa é minha equação do primeiro grau, tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido essa parte. Agora vamos lá no método de resolução. Galerinha, eu escrevi esses passos aqui para vocês compreender mais fácil. Claro que vocês não vão ter que ficar escrevendo isso toda hora, é só prestar atenção aqui no que eu vou falar. Primeiro passo, você vai juntar os termos semelhantes. Então o que é termo semelhante, galerinha? Presta atenção, é tudo aquilo que eles tem o mesmo coeficiente, vamos dizer assim, tudo que tem x, tudo que tem y, tudo que tem z. E são termos semelhantes, tá certo? E eu vou separar eles ali pela igualdade, ou seja, vou colocar cada um do lado da igualdade. Tudo que tem x de um lado, tudo que tem letra de um lado, que não tem letra vai para o outro. Olha o segundo passo. Isolar a minha incógnita, ou seja, aquela letrinha lá, tá bom? Eu vou colocar tudo de um lado da igualdade e os que não tem do outro lado da igualdade, como eu disse. Agora presta atenção nessas observações. Galerinha, se o número estiver multiplicando, eu vou passar dividindo. E vice-versa. Se ele está dividindo, eu passo do lado da igualdade multiplicando. Eu vou mostrar em exemplo para vocês. E toda vez que tiver de um lado da igualdade, se o número aqui é positivo, ele passa para o outro lado lá negativo. Não esquece isso aí, galerinha. Tá certo? Então presta bastante atenção nessa questão dos sinais. Vem aqui comigo.
para vocês poderem entender e compreender. Se está do lado da igualdade, passa para o outro trocando sinal. Se é positivo, vai negativo. Se é negativo, é positivo. Se está dividindo, passa multiplicando. Se está multiplicando, passa dividindo. Vamos para o slide. Olha lá. 4x mais 1 igual a 3x menos 9. Para você entender de vez o que é uma equação, eu preciso de achar aquele valor de x para me satisfazer isso aqui. Como assim, professor? Um número que eu multiplico com 4, que eu vou somar com mais 1, tem que ser igual ao mesmo número que eu multiplico com 3 menos 9. Então, quem que é isso? Eu vou usar todo esse método para achar aquele x. Então, ficando assim, tudo que tem x vai para um lado. Olha lá, passei, tudo que vem x vai para um lado. O que não tem x vai para o outro. Olha os sinais. O 3x está positivo, passei negativo. O 1 está positivo, passei para cá negativo, galerinha. Troquei de lado da igualdade, troquei de sinal. Muito simples. Agora você vai operar os dois. Agora presta bastante atenção que nesse 4x menos 3x, entenda o seguinte. Eu te dou 4x e eu tiro 3x. Quantos x você fica? Um x aí. Eu tenho menos 9 com menos 1. Como é que pode dar menos 10? Então presta bastante atenção, galerinha. Você tem 9 negativo aqui. Você está devendo 9. Aí você pega mais 1 e vai ficar devendo mais esse 1. Então quantos que você vai estar devendo? Era o 9 com 1. Dá 10. 10 negativo, que é devedor, é saldo devedor. Entendeu, galerinha? Então tá aqui, essa operação é aquela operação que onde eu tenho operações com números, sinais iguais, eu conservo o sinal e somo. Vem aqui comigo agora para você entender de vez. Sinais iguais, conservo o sinal e somo. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Uma dica fundamental numa operação matemática para vocês não esquecer. Bacana? Vamos aqui no slide para vocês poderem entender de vez e compreender isso aqui. Outra coisa, olha aqui para vocês ver outro exemplo. 4x mais 1 é igual a menos 2x menos 23. Mesma coisinha. Troquei o menos 2x de lado, passou para cá positivo. Olha o 23 ainda continua negativo. O 1 é positivo, passo negativo. E assim vai ficar lá, ó, 6x igual a menos 24. Porque sinais iguais. Vem comigo de novo. Sinais iguais, galerinha. Conserva o sinal e soma. Tá bom? Foi o que eu fiz. Vamos lá no slide para você entender. Então, menos 1 com menos 23 dá menos 24, ou seja, melhor dizendo, dá 24 negativo. Acabou? Achei o meu valor de x? Não, você precisa achar o x. Então, eu venho aqui, ó, nessa primeira observaçãozinha, se está multiplicando. E como que eu sei que está multiplicando? Gente, presta atenção. Letra e número junto, um está multiplicando o outro. Letra e número junto, um está multiplicando o outro. Tá bom? Se aparecer letra e um número, não esquece, de novo, para memorizar, letra e um número está multiplicando. Então esse 6x está multiplicando. Eu tenho que isolar o x, eu tenho que achar o meu x. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu 6 que está multiplicando e passando para lá, o que? Dividindo. Vem aqui comigo agora, não confunda isso, entendeu? Professor, eu passo ele positivo, eu passo ele negativo? Não. Presta atenção. Quando os números estão multiplicando, o sinal que está ali acompanhando ele, nesse caso aqui do 6 é positivo, ele vai junto, tá bom? Se fosse um menos, aqui vem aqui no slide agora para vocês verem. Se for um menos, o menos vinha junto com ele. Tá certo? Não confunda isso. Quando os números estão multiplicando ou dividindo, o sinal acompanha sem mudar. Tá bom? Continuando. Agora aqui eu vou fazer essa operação. Eu tenho aqui uma divisão de números, porém um negativo. Esse 6 aqui, ele é positivo. Eu vou fazer a operação dele também. Menos dividido por mais é igual a menos. Tá? É uma operaçãozinha muito simples também, que também pode acabar
te ajudando aí num exercício, numa resolução. Não confunda isso aí. Menos com mais, então vai ser o que? Menos 24 dividido por 6 dá 4. 4 vezes 6, 24. Então tá aí o meu resultado de x. Tá certo? Então se você substituir o menos 4 aqui no lugar de x, você vai ver que os dois valores vão ser praticamente iguais. Bacana? Pessoal, muito simples, toma muito cuidado. Deixa eu voltar aqui, que eu quero só passar isso aqui para vocês. Ó, uma tabelinha: mais com mais é igual a mais, mais com menos é igual a menos, menos com menos é igual a mais, e menos com mais é igual a menos. Tanto na multiplicação quanto na divisão, tá certo? Vale o mesmo jogo de sinal. Bacana? Pessoal, não confunda, isso aqui é uma coisa muito simples, que também às vezes as pessoas acabam confundindo esse jogo de sinais com as operações de sinais. Bacana? Vamos lá, um exemplo para vocês entenderem como é que cai uma equação. Isso aqui foi uma prova de concurso a nível médio, porém não deixa de ser uma prova, para a gente poder entender. A soma das idades de André e Carlos é 22 anos. Descubra as idades de cada um deles, sabendo-se que André é 4 anos mais novo que Carlos. Nossa, como é que eu vou montar isso aqui? Então olha ali, vou chamar. Galerinha, quando eu não sei, é incógnita. Você sabe que existe, mas você não sabe o que é. Vem aqui, ó, vem aqui em mim, para você entender. Você sabe que existe, mas você não sabe o que é. A soma das idades de André e Carlos é 22. Então você sabe que ali existe uma idade de Carlos e a idade de André. Pode ser várias idades, mas a única coisa que você sabe é que a soma deles é 22. Então vamos para o slide, tá bom? Por isso que eu chamei de x a idade de Carlos, e de André eu vou chamar de x menos 4. Por quê? Porque lá no exercício ele falou assim, ó, sabendo que André é 4 anos mais novo que Carlos. Então um exemplo, se Carlos tem 10, só um exemplo, tá, gente? O André é 4 anos mais novo, ele é o quê? 6, ou seja, eu fiz uma subtração, então é a idade de 1 menos os 4 anos, tá certo? Então, galerinha, foi por isso que eu coloquei o x ali, menos 4. Então, continuando aqui, eu tenho que, presta bastante atenção, se eu somar os dois, tem que ser igual a 22. Então, André, o Carlos vale x e André vale x mais 4. Eu somando os dois, olha lá, equação primeiro grau. Separa os termos semelhantes, separei. O x mais x eu já somei, que dá 2x. O menos 4 passei para lá positivo. 22 mais 4 dá o quê? 26. Olha lá, multiplicação, 2x. Está multiplicando, passo dividindo. Então, o meu x vai ser o quê? 26 menos 2. X é igual a 13. Então, quem tem 13 anos ali naquele caso ali? Carlos. Então, já que Carlos tem 13 anos e a soma dos dois é 22, então o que que acontece? Me resta ali 9 anos a idade de André. Galerinha, muito simples, muito fácil. Você só tem que tomar cuidado na hora de fazer esses exercícios. Interpretação. Sempre brinco. Vem aqui comigo agora, sempre brinco com um amigo meu, professor de português, que pra gente saber matemática, a gente tem que saber o português, porque aqui é pura interpretação, o resto é operação fundamentalzinha, operação simples que a gente vai aprendendo de poucos em poucos. Bacana? Vamos pro slide lá para você poder entender. Uma casa com 260 metros quadrados de área construída possui 3/4 de mesmo tamanho. Ótimo. Qual é a área de cada quarto se as outras dependências da casa ocupam 140 metros quadrados? Então presta atenção. Se 3/4 de mesmo tamanho, eu não sei o tamanho desses quartos. Galerinha, vem aqui em mim. Eu sei que existe, mas eu não sei o que é. Eu chamo de uma incógnita. X. Então são 3/4, são 3 vezes aquele tamanho, 3x. Vamos para o slide para você ver.
mais 140. Por que 140? Porque as outras dependências lá vale 140. Tudo isso tem que ser igual a quem? 260. E assim eu vou fazendo. 3x é igual a 260. Olha o 140 positivo, passei para lá negativo, tá certo? Faço a minha subtração entre os dois aqui. 3x igual a 120, porque 260 menos 140 é 120. Tá multiplicando, passei dividindo, tá certo? E aqui 120 dividido por 3 é igual a 40 metros quadrados. Galerinha, muito simples, muito fácil. Vem aqui em mim agora. Muito fácil. Mais uma vez, tome cuidado com interpretação. Isso aqui é fundamental para matemática. Português, ele é fundamental para matemática. Bacana? Volta lá no slide, vamos lá. Então, o que acontece agora? Uma vez que eu já vi a equação do primeiro grau, nós vamos ver função do primeiro grau para você poder entender de vez e matar toda essa parte aqui que envolve primeiro grau. Bacana? A função, inicio com vocês aqui um exemplo muito simples de função. Por quê? Isso aqui, gente, vem aqui comigo. Isso aqui está no nosso dia a dia. Às vezes você não acha que não, mas no nosso dia a dia a matemática está presente. Vamos lá no slide para você entender. O motorista de táxi cobra R$ 4,50 de bandeira, mais 90 centavos por quilômetro rodado. Sabendo que o preço a pagar é dado em função do número de quilômetros rodados, calcule o preço a ser pago por uma corrida em que se percorreu 22 quilômetros. Então, gente, a princípio parece ser tenso isso aqui, mas não. Olha aqui para vocês verem entender. Vamos lá. Eu vou lá, antes de responder, eu vou introduzir a função para a gente entender todo o conceito, para a gente voltar naquele exercício e eu mostrar para você que está no dia a dia. Ela é definida pela lei de formação AX mais B. Opa, professor, é igual à equação do primeiro grau? Sim, só que tem uma diferença, a nomenclatura, a maneira de escrever, porque agora apareceu aquele f de x, f, função de x, eu dependo de x, entendeu? O x ali, praticamente vai ser o domínio da minha função. Então eu começo falando para vocês que f de x é igual a x mais b, onde f de x é igual a y. Galerinha, eu não sei fazer. Começa com aquilo ali, ó. Aquilo ali vai te dar base em tudo, tá certo? Mesma coisinha, sendo a e b números reais, onde a é diferente de zero. Tá bom? Olha aqui o a eu vou chamar de coeficiente angular ou taxa de variação. Não está escrito, mas eu posso chamar de taxa de variação. Isso porque pode aparecer desse jeito na sua prova. O b eu posso chamar de termo independente ou linear. Eu não escrevi, mas pode aparecer. Olha os exemplos ali para vocês entenderem. F de x é igual a 5x menos 3. É uma função. Eu estou escrevendo em função de x. Perceba que eu dependo desse x aqui para mim achar esse valor aqui, ó. Entendeu? Por isso que eu falo que é função, galerinha. Então vamos lá, vamos aprender quem que são os coeficientes. Quem que é o a? O 5. Quem que é o b? Menos 3. Não esqueça, o sinal que está à esquerda acompanha o número. E outra coisa, o a é quem acompanha o x. Tá certo? Quando o exercício falar o a, taxa de variação, coeficiente angular, é quem está acompanhando o meu domínio ali da função, o meu x, a minha incógnita, a minha letra. Então o a é 5, o meu b é menos 3. Segundo, quem que é o a? Menos 2. Quem que é o b? Menos 7. Perceba, olha o sinal acompanhando. A terceira função, 11x. Uai, professor, tá faltando o b. Não, o b é 0. Tá certo? Eu não posso estar apresentando ele ali, eu não posso estar representando ele ali, mas o meu B, ele é 0. Galerinha, vem aqui comigo agora, olha a dica que eu vou dar. Apesar da lei de formação AX mais B, tá certo? Se eu não tiver o B é igual a 0. Só o A que tem que ser diferente de 0, porque se o A for diferente de 0, você concorda que você vai ter um número sem letra? Aí acabou, não é minha função. Mais pra frente eu vou estar mostrando para vocês, tá certo? Vamos lá no slide para a gente compreender de vez isso aí. Então, quando eu falo de função,
eu vou falar de gráfico. E o gráfico da função é sempre uma reta. E como que eu vou construir esse gráfico, essa reta, galerinha? Primeiro passo, você vai verificar se ela é crescente ou decrescente. Olha o bizu, olha a dica que eu vou dar para vocês, simples, para você não perder tempo, galera. Você vai lá no Azinho, se o A é positivo, a sua reta cresce. Se o seu A é negativo, ela decresce, decrescente. Então, se o meu A for menos, ela vai decrescer. Se o meu A for positivo, ela cresce. Olha as características das minhas retas. Olha aqui para você entender o que está subindo e o que está descendo. Tá bom? Segundo passo. Olha aqui para vocês entenderem de vez isso aqui. Segundo passo é eu achar o zero ou a raiz da função. Como assim, professor? Vem aqui em mim agora. Como assim? Zero ou raiz da função? Simples. Lá no início eu não falei que f de x é igual a y? Aqui, quando eu falo de zero, você vai achar um zero, a raiz da função. Ou seja, você vai igualar a zero. F de x vai ser igual a zero. Então vamos lá para você entender. Olha aqui, ó. Peguei aqui a função 2x menos 5. F de x é igual a quanto? Zero. Quando eu estou falando de raiz, é igual a zero. Então, igualei a zero. Olha lá, igualei. Pronto, agora você resolve a sua equação do primeiro grau para você ver, ó. Tá negativo para ser positivo, tá multiplicando para ser dividindo. Agora percebe, pronto, achei o meu zero ou a minha raiz da função. Por que zero da raiz? Presta atenção. Se eu pegar 5 sobre 2 e substituir aqui, ó, nesse caso aqui, ó, 5 vezes 2, 10. 10 dividido por 2, 5. Ó, só para você entender. Peguei a minha função para você. Por que chama zero, ó? Eu tenho que achar o zero da raiz. E quem que é o zero da raiz? X, 5 sobre 2, que eu já fiz. Por quê? A hora que eu faço essa conta aqui, ó, 2 vezes 5, 10. 10 dividido por 2, menos 5. 10 dividido por 2, menos 10 dividido por 2 dá 5. 5 menos 5 é igual a 0. Tá aí, achei o meu zero da função. Tá vendo? Por que esse nome? Porque a hora que eu acho o meu x, o que que eu faço ali? Eu simplesmente substituí e achei o zero. Tá bom, galerinha? Agora presta atenção na dica para você ver. Eu vou pegar a minha função agora, f de x, igual a x mais b. Vou igualar a zero, igualei a zero. Estou trabalhando com as letras agora. Não estou trabalhando aqui com os números. Estou trabalhando com as letras, para você ver. E aqui eu isolando, ó, peguei o mais b, passei para lá menos b, ficando nessa característica aqui. Assim eu isolando o meu x, eu fiquei com x é igual a menos b sobre o a. Então, grave, memorize isso aqui, galerinha. Isso aqui, isso aqui é muito importante pra gente. Primeiro passo importante, segundo passo também importantíssimo. Agora vamos aqui para uma dica muito fantástica para vocês entenderem. Como a reta é o gráfico da minha função do primeiro grau, e eu entendo que uma reta é definida por 2 pontos, ó, o Megamente lá falando para nós, tá certo? Eu vou fazer simples isso aqui. Eu já introduzo o terceiro passo para você entender o que eu estou querendo dizer. Como f de x é igual a y, eu vou agora igualar a y. Olha lá, voltei lá no início do meu conteúdo. E eu vou isolar, chamar o meu x de zero. Eu vou ter que o meu y é igual a b. Presta atenção no que eu estou querendo dizer. A reta é definida por 2 pontos. Eu preciso de 2 pontos no meu gráfico. Quem são esses pontos? O x e o y. O que eu estou querendo dizer isso para vocês. O x você já sabe que é quem? Menos b sobre o a. Agora o y é o bzinho, cara. Acabou. Você não precisa lançar valores, nadinha, vem aqui comigo. Você não precisa. É simples. É 3 passos. Segue os 3 passos que você consegue fazer qualquer gráfico. Entendeu? Não vamos ficar fazendo muita conta não. Não vamos perder tempo não. Vamos lá no slide para você ver e entender isso aqui. Olha aqui. Olha a função. Ax igual a mais b. O x é menos b sobre o a. O meu y é o meu próprio b. Então ficou fácil. Tá certo? Eu chamo ele ali de
termo independente ou linear. Por quê? Porque ele independe de ninguém. Ele é sozinho, tá certo? Ele é linear ali, ó, tá bom? O meu A é chamado de coeficiente angular ou taxa de variação, e ainda eu coloquei, estendi ele aqui para você poder entender. Eu não vou fazer o gráfico, mas entenda uma coisa, quando eu falo a taxa de variação, esse Azinho aqui, ó, depois mais para frente, lá em geometria analítica, eu vou estar mostrando de fato para vocês poderem entender isso aqui. É nada mais, nada menos do que um final menos o inicial, final menos o inicial, tá certo? Olha aqui para vocês poderem entender um pouco o que foi que eu fiz aqui. Olha aqui, eu tenho aqui um gráfico, uma função. Aqui, o que acontece? Eu chamei um ponto aqui de xb, xa, YB, YA. Por quê? Porque essa aqui é a minha reta de Y, essa aqui é a minha reta de X. E quando eu falo coeficiente angular, é esse aqui, ó, esse valorzinho aqui. Se eu for jogar lá uma continha simples aqui, eu teria esse pedaço aqui e esse aqui, onde esse pedacinho que eu estou arriscando aqui, ele é quem? O YA, e esse o YB, esse o XA e o XB. Tá certo? Eu já entro aqui em outra parte que é a equação da reta. É uma informação que eu aproveitei aqui falar para vocês poder entender da onde veio a equação da minha reta. Bacana? Galerinha, eu espero que essa primeira parte vocês tenham gostado de função do primeiro grau, tá certo? Tenha compreendido isso aí e até a próxima. Valeu!